comentando as suas dificuldades de tratar com o calculista alemão, né? É. E hoje o que nós percebemos, sobretudo com essas grandes obras da Copa do Mundo, Olimpíada e coisas do gênero, é que essas consultorias de estádios e projetos de certo porte que estão sendo realizados pelo Brasil, tem consultorias estrangeiras, tem elementos que a gente não sabe muito bem como funciona. E vocês estavam também, por outro lado, chamando a atenção que a nossa engenharia já não corresponde àquilo que, em certo momento, ela respondia e ela não responde hoje. Então, como você vê essa certa internacionalização? Então, você precisa, aparentemente, buscar um especialista na Alemanha para fazer essas estruturas. Os estádios que nós fazíamos, agora estão sendo feitos por especialistas estrangeiros. Todos. Como você vê essa eu acho situação? Eu acho que é extremamente ofensivo a nós brasileiros, né? Porque com um conhecimento tecnológico tão primitivo, quase, que exige uma construção civil, eu acho que não tem, isso aí não cria paralelo com outros conhecimentos tecnológicos que têm que ser muito mais aprofundados, né? Mesmo na biomecânica, em tudo. Então, esses conhecimentos tecnológicos, eu não sei por que precisa de chamar um técnico alemão, né? Agora, o escritório de Leonardo é um escritório famoso, Ponte Spencer. Agora, sabe por que aconteceu isso? É porque nós não fabricamos cabos Pences, nós fabricamos cabos para estruturas atirantadas. Mas não são cabos protendidos, temos essa tecnologia dominando já há bastante tempo. Mas o cabo Pence, das pontes Pences mesmo, nós não temos. Tem que importar da Alemanha. Então, o sujeito já acha que importando o cabo é melhor importar o calculista também. Mas isso não faz parte. Eu acho que qualquer calculista é capaz. Eu tentei, eu briguei com os caras, né? briguei com o calculista várias vezes. No final, a última briga foi terrível, sabe? Eu fiquei até envergonhado depois, porque não gosto de estar assim, de chegar a levar esse nível, né? Mas eu acho, por exemplo, que nós temos a Ponte Pence, ela não tem não tem essas dificuldades. Tanto assim que a Golden Gate está lá há 100 e tantos anos. Então, como é que agora a gente desaprendeu? Isso só para ilustrar o que você estava falando. A gente desaprendeu, quer dizer, o ser humano desaprendeu, agora só os alemães sabem fazer Ponte Pence. Isso é o que parece. Mas não é, isso é um complexo. Faz parte dos trustos, do domínio tecnológico. É outro. E o Brasil tem calculista? Claro que tem. Claro que tem. Agora, não temos os cabos. E olha, as obras atirantadas também tem assim, tem uma empresa, que é uma multinacional que está aqui, que ela tem o controle geral sobre a venda desses cabos. Então, daqui a pouco, também nenhum calculista vai poder mais fazer. Eles é que vão ter que fazer os cálculos. Eles, por enquanto, eles fornecem os dados para os calculistas fazerem. Mas daqui a pouco também não vão fazer mais. Aí você fica na mão de uma multinacional dessas que controla tudo. Vende o cabo, faz tudo. E será que perderemos a capacidade de projetar e construir estádios de futebol? Parece, né? Olha, esse estádio que está sendo feito lá na Fonte Nova, lá em Salvador, toda a tecnologia é alemã. Não tem nada aqui que foi proposto por um brasileiro ali. Não tem nada. Foi tudo alemão. E não tem nada demais. Agora estão falando cobras e lagartos da cobertura que vai ser montada com cabos, não sei o que, papapá. Os romanos faziam isso. Os romanos faziam Você não vê o concurso que houve para o Maracanã, né? Em 50 e qualquer coisa, antes de 48, 49. Pois é. O concurso do Maracanã, quer dizer, na época, quer dizer, a tecnologia aplicada ali, mesmo para o projeto que ganhou, né, do Paulo Bastos,
era arrojada, né? Quer dizer, não existia um estádio para aquela população toda. Né? E o do Oscar, que ficou Tinha segundo, uma terceiro, tinha uma coisa. Tinha um problema de drenagem, né? Ele fez o problema da escala urbana, tudo ele fez o estádio mais baixo, assim, até para caber o ar. Para caber o ar. Mas ali tinha um Maracanã, que é um riozinho, tinha problema de esquema. Mas você vê, na semana passada eu estive debatendo isso aqui em São Paulo, quer dizer, o crime aí, nesse caso que está acontecendo agora no Brasil, é a oportunidade que nós estamos deixando de dar para alguns talentos nacionais se revelarem. Quer dizer, é também um crime contra o desenvolvimento tecnológico e cultural nacional. Quer dizer, ao invés de você dar a oportunidade aqui de um técnico, um calculista, um arquiteto, né, de ter um espaço para a sua ideia e para a sua criação sair, não vai proporcionar isso na Alemanha ou em Singapura, como agora esse caso de Brasília, né, ou em Singapura. Né? Quer dizer, não tem cabimento isso, quer dizer, não é uma questão de xenofobia, não, né? Mas é uma questão de aproveitar a oportunidade de um grande investimento numa obra que usa tecnologias, em obras que usam tecnologias mais sofisticadas, né? De proporcionar o surgimento de expoentes intelectuais brasileiros, né? Também. Ou então faz um concurso internacional. Então, isso seria uma ação do CAL. Também, lógico, eu acho que é, e nós estamos nos robustecendo para isso. Acho que de vez em quando aqui dá uma certa indignação, não é? Inclusive incentivar os concursos, né? Falar nisso, o que você acha dos concursos? Não, eu sempre fui a favor de concurso. Agora, eu acho que o setor público está tão deficiente que ele não sabe. Não adianta você fazer um bom concurso, o IAB ou sei lá, qualquer entidade dessa organizar um bem concurso e depois entregar a uma prefeitura ou um estado que está completamente despreparado para levar aquilo avante. Então, hoje, o que está acontecendo é isso. Você faz um concurso bem feito, né? Tem um vencedor, e na prática a coisa é completamente desvirtuada devido por uma má administração. Eu não sei, isso aí, esse que você estava falando, como é esse do Segredo? Ele está sendo bem realizado? Isso agora foi realizado, né? Quer dizer, mas há essa cultura que você se referiu antes, que o construtor ele já entra para desarmar o projeto. Desarmar o projeto. Já faz uma crítica no projeto de fundações ou na cortina que foi utilizada. Então, se o arquiteto não tem um controle e uma condição de exercer a defesa do projeto, ele já se desmoraliza e o construtor já, a partir daí, já toma conta das especificações e tudo. Por exemplo, daí a defesa que a gente tem feito nessas discussões todas de retornarmos no que é a composição do projeto, na responsabilidade do projeto, que, como o Ledé estava falando aí, hoje em dia está muito restrita até o momento da aprovação do projeto, nem mais a coordenação dos projetos complementares, o detalhamento, mas nós voltarmos a retomar, além disso, também a direção de obra. Direção de obra, exatamente. O acompanhamento da obra, que não é tocar a obra, é a direção da obra, né? Que não precisa ir para a Europa para dizer que lá se faz assim, ou para os Estados Unidos. Basta atravessar ali o Rio da Prata, né? Vai para o Uruguai, vai para a Argentina, ali, que é o usual. Né? Então, recuperar isso daí, porque é o que tem acontecido. Nós temos sido empurrados. E o pior é que não para sermos substituídos por engenheiros muito competentes, né? Por construtoras que têm administradores e compradores muito competentes, só isso. Não técnicos, né, de construção competente. Só para ilustrar esse negócio, por exemplo, você sabe por que esses pré-moldados foram realizados lá da obra que eu até me assustei quando vi um pré-moldado bem feito nessa obra do estádio, lá do estádio. Salvador. Não o aspecto do projeto, eu estou dizendo a execução do pré-moldado. Do estádio de Fontenal? Fontenal. O pré-moldado bem feito. Eu digo, pô, quem bolou essa forma? Eu fiquei intrigado, porque o Debrecht não tem a menor condição de bolar, nem o OS, muito menos. Então, como é que aquela forma foi feita? Mariano. Que trabalhou com ele. Um técnico de serralheria. Ele que coordenou todas as formas.
um técnico de serralheria que aprendeu a fazer forma com Lelé. Então é difícil, né? Você vê que o despreparo dessas empresas é muito grande. É complicado. Eu acho que nós estamos... A crise da construção civil é muito grande também. Por causa daquilo que nós estamos abordando. Primeiro, que a gente não consegue qualificar bem um operário, né? Então fica esse discurso vazio, não, que a firma qualifica. Qualifica o quê no serviço? Qualifica o que empurra o carrinho. Agora vai dar uma placa para ele, eu sou o grande empurrador de carrinho. É isso que é qualificar um operário? Então não é por aí, né? Então, a qualificação do operário, antigamente você tinha os mestres de obra consagrados, era sempre mestre de obra de empresa. Eu trabalhei em empresa construtora que tinha seus mestres de obra, então, pessoas que tinham realmente, devido a uma prática profissional. Eu me lembro do calculista Bongart, que tinha um armador, que eu trabalhei com ele até em Brasília, que era o Faria, né? Que ele ia para a obra, junto com o Farias, para aprender. Bongart foi o precursor de cálculo aqui, você sabe perfeitamente. O Bongart, antes do Cardoso, o grande calculista que desenvolveu muita arquitetura do concreto aqui no Brasil foi Bongart. Foi com o Bongart que você foi? Emílio Bongart. Você foi com ele? Não, eu não. Estou dizendo. O operário dele, Farias. O operário dele, sim. O operário que conheceu o Bongart, que trabalhou com o Bongart. Ele me contava, né, que o Bongart ia para a obra, depois ele foi para Brasília e trabalhou junto comigo. Aí ele contava que o Bongart ia para a obra e que juntos eles aprendiam com a melhor dobra do ferro, como isso ficava melhor para o concreto, né? Então o próprio calculista tinha esse interesse. Algum calculista hoje sabe dobrar ferro? Não sabe, nunca viram um ferro dobrado. Não tem nem sensibilidade, às vezes, para a própria resistência do aço. Eu me lembro quando a gente estava desenvolvendo o projeto do Hospital de Fortaleza, nós tínhamos um calculista aqui de São Paulo. Pois é, esse fato que você vai contar. E na montagem das galerias, dos pré-moldados, né, tem uma armação que faz a união, a ligação, né, que torna aquela estrutura praticamente monolítica. Né? As galerias. Né? E então ele tinha os 4 ferrinhos que passavam no leito assim, do nicho da galeria, assim, que passava para ir interligando todos, e aí ele colocava um estribo a cada 10 ou 15 centímetros. Assim, né? Então eu falei para ele que aquilo ia dificultar muito a própria montagem, tudo. Ele, não, mas ele riu e balançou a cabeça assim, eu disse, não, mas se não colocar o ferro vai fletir e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, e a gente fazia uma reunião aqui em Brasília, semanalmente, né? Para eu não ter que ficar viajando toda hora. E eu estava construindo minha casa nessa época, né, que era também estrutura metálica, mas a piscina eu tinha feito pré-fabricada também, né, conforme você tinha feito lá no Clube da Associação Portuguesa e tal. Então eu peguei um ferro, assim, mandei cortar assim, 80 centímetros, porque o vãozinho que a gente tinha era 62,5. Né? Então mandei cortar um ferrinho, coloquei na lata de lixo do escritório, e quando ele chegou, sentou, começamos a conversar, eu falei para ele, seu fulano, não vou dizer o nome dele, eu vou te apresentar aqui um ferro de 1/4 de polegada. Aí mostrei para ele, segurando o ferro aqui. Se você acha que flat, aí tirou os estribos todos. Estava usando mal, inclusive, né? O estribo não é só para segurar. E ele tinha outras incompreensões, por exemplo, ele não conseguia ver que as treliças, né? Que elas, isso eu não sei calcular, que não é possível você calcular. As treliças curvas. Fortaleza, aquele arco maior do prédio. Então ali nós desistimos, e voltei, peguei um calculista de Brasília que trabalhava mais tempo conosco, e o bloco vertical nós já fizemos com um calculista de Brasília. Que acabou fazendo todo o prédio concreto, foi esse outro calculista. Porque não dava com aqueles. Nunca, ele achava que ele não podia combater a flambagem daquela coisa em curva. Não existe, como é que se diz, programa de computador para calcular a flambagem dessa banda de compressão. Aí eu disse, não tem cálculo. Eu me lembro que, por exemplo, nos abrigos do Rio de Janeiro,
eu nunca ia querer abrir com torção, aquela coisa para mim era meio complicada, eu não sabia calcular a deformação à torção. Aí eu fui com o balanço. E com aquela tubo. Aí eu fui procurar o Fragério. Eu disse, Fragério, pô, me ajuda que eu não sei calcular a deformação aqui desse negócio aqui. Tem torção e vai deformar no canto, vai baixar. Aí ele virou assim, faz um protótipo. Um protótipo que é muito melhor, porque o modo de elasticidade da argamassa armada, primeiro que é muito variável, porque ele tem um traço muito rico em cimento, então problemas de retração interferem muito, né? Então você não sabe, o modo de elasticidade é básico você testar. Então, como é que você vai calcular a deformação ali, né? Então você pode se aproximar no cálculo de deformação, mas é fundamental que isso se comprove na prática, em que você tenha realmente um controle maior da retração, do modo de você ver qual é o controle de retração. Dependendo do controle de retração, você vai ter diferenças grandes aí na deformação. E foi feito. Fizemos lá uma coisa e pronto. E fizemos o... Mas eu acho que esse bom senso, né, acabou para os calculistas. Não acabou. Acabou porque eles têm... Agora tem programas. Então eu fico indignado. Uma coisa que me revolta. Eu estava conversando com o Roberto outro dia. Para estruturas mistas, né, existem os conectores, que é a única coisa que a norma entendeu que existe. São uns usinhos de ferro que você vai colocando assim na estrutura para ligar o concreto ao ferro, né? Então, isso aí é uma ligação precária, no meu entender. Virou uma norma. Então, todo mundo faz aquilo. Na estrutura, na obra do Darcy, né, eu fiz um desenho de um perfil feito essa steel deck, né, que é o mesmo princípio. Você incorpora a forma ali, a coisa... Parte da estrutura. Parte da estrutura, ela tem. Mas eu fiz com um outro desenho, um desenho mais apropriado para o caso, né, que você incorpora tudo. Então, a steel deck é uma coisa industrialmente correta e também, do ponto de vista de cálculo, mais inteligente do que aqueles conectores. Depois eu conversando com o Roberto, eu digo, não, Roberto, vamos desenhar esse piso dessa passarela, vamos desenhar as coisas diferentes, vamos fazer... Isso vai ser o diabo aprovar, porque a norma só conhece os conectores. Então ele já está subjugado pela norma. Então, se o setor por cento, uma firma construtora, de repente, e chega e diz, não, a norma não aprova esse negócio, ela inutiliza teu projeto. E você é obrigado a aceitar as modificações que ela impõe. Então você tem que botar conectores e tirar todo o teu desenho, né? Se você colocar steel deck, eles aceitam que é uma coisa que já foi incorporada. Mas se você fizer um desenho teu, né, todos os nossos concretos da rede Sara, eles são estrutura mista, poxa. Todos. Então, como é que vai ser? Como é que vai ser? Você não... Na rede Sara a gente fazia porque não tinha que aprovar em lugar nenhum, né? Mas se você tiver que aprovar num órgão desse da prefeitura... Então eu acho que nós estamos vivendo um momento crítico por causa dessas normas. São normas, não são leis, mas são incorporadas como se fossem leis.